Questão 14. Vamos primeiro ler o texto para poder entender melhor a questão. Os efeitos abomináveis das armas nucleares já foram sentidos pelos japoneses há mais de 50 anos, em 1945. Então, ocorreu um bombardeamento na cidade de Hiroshima e também na cidade de Nagasaki, nesse ano de 1945. Lembrando que não existe necessariamente um lado bonzinho e um lado mal da história. Os americanos, Estados Unidos, eles tinham a intenção de encerrar logo esse conflito com os japoneses e, por outro lado, os japoneses também tinham um projeto expansionista. No entanto, foi utilizado essas duas bombas na cidade de Nagasaki e Hiroshima, tendo um impacto importante. Agora, quando utilizou-se essas bombas em Hiroshima e Nagasaki em 1945, então essa é a linha. Após o conflito, surgiu duas potências, que seria a Guerra Fria, que foi mais ou menos de 1947 a 1991. De um lado, nós temos os Estados Unidos e, de outro lado, nós temos a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Temos dois players, no caso, dois jogadores importantes. O problema é que, com o tempo, outros países passaram a fazer testes nucleares e também a ter acesso a armamento nuclear. Então, tivemos testes nucleares na Inglaterra, 1952, um pouco depois. China já tinha, né? França, 1960 e China, 1964. E hoje nós estamos da seguinte forma em relação ao poderio nuclear. De um lado temos a Rússia e do outro lado os Estados Unidos, que tem a maior capacidade nuclear, não tem essa bipolaridade, só que outros países como Reino Unido, França, Israel, Paquistão, Índia, China e Coreia do Norte. Nós temos vários países que também possuem poderio nuclear. E, especificamente, nós temos uma área de conflito aqui entre Índia e Paquistão que chama a atenção. Perceba, o problema é que nós temos Índia e Paquistão. O Paquistão, ele é um país predominantemente islâmico. E ele tem interesse de anexar uma região ao norte da Índia chamada de Caxemira, que também é islâmica. Tanto o Paquistão quanto a Índia possuem interesses nessas regiões, nessa região da Caxemira. O problema é que tanto o Paquistão quanto a Índia têm poderio nuclear. Essa é uma área de conflito. E também a China, que é um país maior, que é vizinho tanto da Índia quanto do Paquistão, também tem interesse nessa região. E a China também tem um poderio nuclear importante. Perceba, nesse outro mapa, essa região de conflito. Então, temos essa área da Caxemira. Uma parte, que está em amarelo, ela está sob controle do Paquistão. Uma outra parte está em controle da Índia, que está em vermelho, e uma outra parte está sob controle da China. É uma região de conflito. Ambos os países, tanto Paquistão, quanto Índia, quanto China, têm interesse de anexar esse território. E o problema é que esses três países têm poder nuclear. Agora, contextualizando um pouquinho em relação ao Brasil, nessa história toda, vocês conhecem esse homem? Já ouviram falar nele?
O nome dele é Enéas Ferreiro Carneiro. Ele já faleceu, fazia parte do Partido Prona, que se transformou hoje é basicamente o Partido Liberal. E ele defendia a necessidade do Brasil também ter poderio nuclear. Em suas palavras, ele diz: a bomba atômica é fundamental, não para jogar em ninguém, mas para sermos respeitados. É o que em geopolítica se chama dissuasão estratégica. Isso quer dizer, deixe-nos em paz. Quando se tem a bomba atômica, senta-se para conversar em condições de igualdade. Isso é o que defendia Enéas. Só que lembrando que a Constituição Federal Brasileira ela não permite que isso seja feito. Tem uma cláusula que impede isso. Está na Constituição Federal de 1988, artigo 2, inciso 23. E disse que toda atividade nuclear em território nacional, que é o Brasil no caso, somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Agora vamos voltar para a questão. Vamos ler o texto do começo novamente. Os efeitos abomináveis das armas nucleares já foram sentidos pelos japoneses há mais de 50 anos, 1945. Vários países têm isoladamente capacidade nuclear para comprometer a vida na Terra. Montar o seu sistema de defesa é um direito de todas as nações, mas um ato irresponsável ou um descuido pode desestruturar, pelo medo ou uso, a vida civilizada em vastas regiões. A não proliferação de armas nucleares é importante. Então, temos um desafio, essa questão da não proliferação de armas nucleares. Porque cada país tem seus interesses políticos. A questão é como frear isso. Vamos prosseguir. Para prosseguir, vamos voltar ao mapa, para ficar mais fácil o entendimento. No primeiro domingo de junho de 98, Índia e Paquistão rejeitaram a condenação da ONU decorrente da explosão de bombas atômicas pelos dois países, a título de testes nucleares e comemoradas com festa especialmente no Paquistão. Assim, basicamente, fazer um teste nuclear seria uma demonstração de poderio nuclear. É uma forma de intimidação mesmo, intimidar o inimigo, que é o país rival. Então, a ideia de teste seria uma intimidação. Prosseguindo, o governo paquistanês, perceba, Paquistão em amarelo, país que possui a maioria da população muçulmana, considerou que a condenação não levou em conta o motivo da disputa, que é o quê? O território da Caxemira, que está aqui destacado no mapa, pela qual já travaram 3 guerras desde sua independência. Em 1947, do Império Britânico, que tinha o subcontinente indiano como colônia, 2/3 da região, maioria muçulmana, pertence à Índia e 1/3 ao Paquistão. Então, temos essa região de conflito, Caxemira, disputada por esses 3 países, Paquistão, Índia e China. Vamos ver as questões. Sobre o tempo e os argumentos, podemos dizer que, letra A bomba atômica não existia no mundo antes de o Paquistão existir como país. Assim,
O Estado do Paquistão foi criado em agosto de 1947. Antes do Paquistão e Índia, estava sob o controle e o domínio da Inglaterra, no caso. Então foi depois. Letra A está errada. Vamos ver. Letra B. A força não tem sido usada para tentar resolver os problemas entre Paquistão e Índia. Assim, usar testes nucleares e guerras, o texto da questão relata essas 3 guerras prévias, não me parece uma forma pacífica de resolver o conflito. Ninguém está sentando para conversar, ver o que pode fazer. Então a letra B não me parece correta. Letra C. A Caxemira tornou-se um país independente em 1947. Assim, a Caxemira não está independente. Como já falamos, ela é uma área de disputa, sendo seu território controlado, sendo uma parte pela Índia, uma parte pelo Paquistão, outra parte pela China. Então ela não tá independente. Letra C está errado. Letra D. Os governos da Índia e Paquistão encontram-se numa perigosa escalada de solução de problemas pela força. Essa questão da intimidação, do uso do poderio nuclear para resolver o conflito, sim, me parece uma escalada da solução de problemas pela força. Letra D parece correto. Letra E. Diferentemente do século anterior, no início do século XX, o Império Britânico não tinha mais expressão mundial. Assim, no século XX, a Inglaterra participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ela resistiu ao avanço nazista com os aliados. E também tem também a questão do processo de descolonização inglês, que ele ocorreu de maneira lenta, para falar a verdade, após a Segunda Guerra Mundial, de 1945 até 1997. E ainda hoje, os ingleses ainda têm territórios britânicos ultramarinos que eles controlam ao redor do mundo. Então, mesmo hoje, a Inglaterra, no caso, não mais o Império Britânico, mas ainda tem um poderio importante. Então, letra E não me parece correta. Sendo assim, letra D, resposta correta. Os governos da Índia e Paquistão encontram-se numa perigosa escalada de solução de problemas pela força. Essa foi a questão de hoje. Fiquem bem e até o próximo vídeo.